Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 7, diz: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Essa versão minha é uma Almeida corrigida. Essa Bíblia aqui é do meu avô de herança, eu amo ela. Mas tem uma versão que é a King James, e somente nela diz uma coisa: quando esses homens que levaram esta mulher pega no ato do adultério, e que Jesus diz que quem não tem pecado que atire a primeira pedra, eles ouviram isso. Na King James diz exatamente isso daqui: e movidos pela sua consciência, foram embora. Sabe o que é isso? A consciência deles foi que disse que eles tinham pecado e que não poderiam atirar a pedra. Quando eles, com a sua consciência, concebem que não poderiam julgar aquela mulher a ponto de atacar uma pedra nela, a consciência deles afasta-os de Jesus. E eu acredito que é justamente por um motivo. Jesus não falou que não ia apedrejar essa mulher. Jesus não disse que ela não seria apedrejada. Com a fala de Jesus, Jesus somente revela que talvez tinha mais gente para ser apedrejado junto com ela. Talvez tinha mais gente para levar a pedrada. Não era só ela. Então é por isso que aqueles homens, ao invés de ficar, porque o medo de receber a pedrada era grande, vão embora. Porque Jesus não diz: olha, quem ficar não vai receber pedrada. Ele diz: se não tem pecado, atira. Ele está dizendo, então, se não tem, se tem, vai receber pedrada junto com ela. E ninguém fica. Porque é isso que a nossa consciência faz com a gente. Ela não nos deixa entender Jesus. Ela nos afasta dele. E nós vivemos o tempo da crise de consciência. Tem pessoas que até hoje estão longe de Jesus porque a crise de consciência levou-os para tão longe que não encontraram um caminho de volta. A primeira crise de consciência está na Bíblia, Gênesis. Adão e Eva, eles pecam. E quando eles pecam, a consciência deles é ativada. E eles percebem que estão nus. E a nudez é revelada. E a consciência gera neles vergonha. E eles se afastam. Essa palavra, se afastam, vão embora, se escondem, é o resumo de consciência. A consciência não leva ninguém para perto de Jesus, não torna ninguém melhor, porque consciência, o remorso, não vem para te prevenir do erro. Ele só surge depois da queda. Não serve para basicamente nada, apenas para pesar você. E é somente isso que o mundo tem: crise de consciência. Fiz errado, ai meu Deus. Abati, ai meu Deus, porque eu fiz. Ai, eu machuquei com palavras, ai, por que eu falei? Ai meu Deus, eu fui ignorante. Ai, por quê? Que minha consciência está me acusando. Ai, que peso na consciência. Ai meu Deus, eu não fui hoje lá, era para eu ter ido visitar, e eu não. Ai meu Deus, que dor na consciência. Você está entendendo? Não muda nada. Há milhões de pessoas que estão com crise de consciência e que vão morrer e não serão salvos, porque a nossa consciência de nos dizer que estamos errados não muda a vida de ninguém. Quando aqueles homens ouvem de Jesus: quem não tem pecado atira a primeira pedra, se eles tivessem algo diferente de crise de consciência, eles teriam se ajoelhado no lado da mulher adúltera e teriam dito: nós não podemos jogar pedra, porque somos dignos de pedra também.
mas a consciência nos rouba da presença de Deus. Pastor, então significa que eu não posso ter equilíbrio, não posso ter razão? Escuta o que você pode, ao invés daquilo que você não pode. Espírito Santo de Deus. A diferença é essa. Aqueles homens não entendem porque não têm o Espírito Santo, porque se tivessem o Espírito Santo, saberiam que Ele viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e Ele seria o nosso conselheiro. A consciência nos avisa quando tudo acabou, o conselheiro nos avisa antes da queda. Ele diz: ó, tem um buraco na frente. Você está vendo a diferença? Você está entendendo que a consciência é diferente do Espírito Santo? Está cheio de gente com a consciência pesada, mas deixa eu dizer para você, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não te acusa. As pessoas dizem errado: eu estou sendo acusado por ele. Ei, acusador é a figura de Satanás. Ele não é o acusador. Se há peso, não é o Espírito Santo. Se há arrependimento, é. Sabe qual é a diferença? Errei. A consciência diz: vai embora. O Espírito Santo diz: fica, vem para perto. Se você cair, a consciência diz: vai embora da igreja, para de orar, desvia, chega. O Espírito Santo diz: volta para a igreja, se esconde em oração, corre para a presença de Jesus, que a sombra do Calvário vai te esconder, e o sangue que foi vertido no madeiro vai te perdoar. A figura do Espírito Santo é diferente da consciência. Nós somos dotados de consciência, mas ausentes do Espírito Santo. Isso não vale de nada. Saber que errou não muda nada. Saber o que fazer com o erro muda. Você caiu, o Espírito Santo diz: te levanta, mas vou te ensinar uma coisa: pede perdão. Consciência nunca vai dizer, vou mandar você fazer isso. O Espírito Santo vai. Consciência vai dizer: vai embora da igreja. O Espírito Santo vai dizer: não, você precisa de comunhão porque está machucado. A tua consciência diz: você não serve mais. O Espírito Santo vai dizer: a árvore cortada, ao cheiro das águas, brotará e não cessarão dos seus renovos. Satanás vai dizer: você é um lixo. O Espírito Santo vai te lembrar: porque fostes comprados por alto preço. Satanás vai dizer: você não serve. Ele vai te lembrar: você é escolhido. Se esses homens tivessem entendido, teriam vivido algo poderoso, extraordinário. Já parou para pensar que a história poderia ser diferente? A adúltera está sozinha no meio da multidão. De repente, a multidão está junto com ela. Jesus ia olhar para eles e para ela, e ia dizer aquilo que nós sabemos que ele falou. Nem eu te condeno. Sabe o que é isso? É Cristo entendendo o tempo dele. Ele está dizendo: eu não sou o teu juiz, eu sou o seu advogado. Eu não te condeno, eu te perdoo, eu te defendo, eu te defendo. E aí o Espírito Santo está dizendo: ei, eu vou te apresentar o melhor advogado que o mundo conheceu, e ele morreu por... Fala, meu lindo, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa é a nossa última mensagem do ano de 2020. E eu quero que essa mensagem seja combustível para o seu 2021. E que, se preciso for, você transcreva para não esquecer daquilo que eu tenho para te falar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar. Se você ainda não é inscrito no canal,
se inscreva para 2021 você não perder uma mensagem. E eu vou te pedir um outro favor, e é o que eu meço. É que se você ainda não curtiu o vídeo, você tem 3 segundinhos para fazer isso. Tem um joinha aqui, você clica nele e não esquece de comentar depois. Isso ajuda com que o vídeo vá ainda mais longe e mais pessoas são abençoadas. Vamos pro vídeo? Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29. Diz a palavra: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uau! Os que confiam no Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra, ela é linda, mas o ano de 2020 foi pesado para nós. Vamos confessar? Se a gente pudesse escolher, ninguém ia querer passar por esse ano. Se a gente tivesse a opção de escolher um ano para dar um delete, talvez seria exatamente esse ano. Não todos, porque teve muita gente que se deu muito bem, mas tem gente que teve muita perda, tem gente que perdeu quem amava, teve gente que se foi. Se a gente pudesse dar um delete, teve gente que com certeza daria. Existe um problema de anos como esse que nós passamos agora. Lembra quando eu disse para você que era a escola? Pois é, e é uma escola, mas que para muitos uma escola que o aprova, para outros é uma escola que o reprova. Quem aqui já reprovou de ano alguma vez no colégio? Pois é, teve muita gente que reprovou esse ano também. E eu vou te dizer uma coisa linda: o ano termina, e essa é a última mensagem do ano. E talvez o fio de esperança para a tua história talvez esteja lastreado em uma mensagem que você está ouvindo agora. Sabe, porque talvez no teu coração há muita incerteza do 2021. Porque no ano passado, de 2019 para 2020, eu me lembro que inclusive a minha última mensagem foi: entregue ao Senhor todos os teus planos, que Ele vai tomar conta. E sabe, nós profetizamos um ano extraordinário, mas para muitos foi um ano, sabe, difícil. E talvez você é o mesmo que estava comigo no final de 2019 e agora está aqui no final de 2020, e eu não posso mudar a minha palavra de esperança e de fé sobre você. Sabe, a verdade é a mesma. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas deixa eu dizer algo novo para você, que talvez você pode esquecer no 2021. É que você é o mesmo de 2019, é o mesmo de 2020, só que 2021 é a possibilidade de fazer tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Veja, tem um problema. Teve um ano difícil. Perfeito. E talvez no meio disso tudo, as suas forças se foram embora. O seu vigor se foi embora. Sabe, a tua esperança se foi embora. E o pior, uma das coisas que mais mantém o ser humano ativo, os sonhos foram embora. O sonho de, sabe, casar,
o sonho de ter uma família linda, o sonho talvez de morar em uma casa melhor, o sonho de desenvolver o seu trabalho, o sonho de viver o teu propósito, o sonho. E os sonhos, eles são importantes, eles não lastreiam a nossa felicidade, mas eles não fazem a gente parar, eles fazem a gente se mover. Só que 2020 foi um ano que entulhos talvez sufocaram os teus sonhos. Talvez as realidades sufocaram os sonhos. Então eu quero profetizar sobre você: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia, voarão e subirão e não se cansarão. Eu quero profetizar sobre você para 2021 que todos os teus sonhos se tornarão a realidade da sua vida, mas para isso você precisa confiar no Senhor mais uma vez e saber que Ele está no controle. Nós não podemos parar de acreditar, nós não podemos parar de sonhar. Eu me lembro de uma vez que eu e a minha mãe estávamos passando na frente de um cemitério, e a minha mãe olhou e disse: filho, esse é o lugar aonde tem o maior número de sonhos enterrados. E é verdade. O cemitério é o lugar aonde tem o maior número de sonhos enterrados. Advogados que nunca advogaram, médicos que nunca trabalharam, moços que nunca casaram, pais que na verdade nunca foram pais porque não tiveram tempo de ter os seus filhos. E às vezes a gente está vivo, mas na verdade a gente já está morto, porque paramos de sonhar, porque paramos de confiar no novo de Deus sobre nós, porque paramos de crer que na verdade Deus está no controle de verdade. Entende? E às vezes um ano como esse é suficiente para soterrar todos os sonhos que você tinha. É suficiente para te roubar toda a esperança. Mas eu quero declarar sobre você que todos os sonhos que 2020 soterraram, em nome de Jesus, estão sendo desentulhados nesse exato momento, para que você viva o melhor ano da sua história, que você entre no melhor ciclo da sua história. Eu declaro que em nome de Jesus será tudo novo, mas para isso você vai precisar crer. E a Bíblia me assegura que os que creem, os que confiam no Senhor, serão renovados como águias, voarão, 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 voarão. E é dessa maneira que eu quero desejar para você o melhor ano da sua história, em nome de Jesus. Amém. Podia dizer feliz ano novo para vocês agora, que ia ficar maneiro, né? Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é verdadeiramente aquele que renova as nossas forças, que dá ânimo, que dá vigor, força. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti e cremos que está vindo sobre nós tudo novo, o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa história, o melhor ciclo de todos os ciclos que nós já vivemos. Em nome de Jesus, os nossos sonhos serão desentulhados, nada vai sufocar aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, amém.